Fala aí, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Café com Afiliado, o lugar onde a gente bate um papo aqui na real, cara a cara, frente a frente, sem muita edição, sem muito mimimi, sem muita frescura, direto ao ponto, para fazer você, afiliado, aí ter mais sucesso e prosperidade no mercado digital. A gente sabe o quanto esse mercado é difícil, o quanto ele é puxado, e você precisa estar preparado para ter sucesso. Você precisa estar preparado para ter prosperidade, para ganhar dinheiro, para ficar rico no mercado digital. Não adianta você chegar só e, eu vou fazer isso por um esporte, por hobby. Tem que ter dedicação, tem que ter comprometimento com aquilo que você está fazendo. Então, nesse vídeo aqui, eu vou bater um papo com você sobre algumas formas, algumas coisas que você deve fazer, se espelhar, modelar para ter sucesso. Eu não estou aqui ditando regra, mas são experiências que eu tive. Então, eu posso passar para você e colaborar com você que está aí do outro lado, para que você também tenha essas experiências e consiga prosperar muito no mercado digital. Beleza? Para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou trazer aqui um ponto aqui, que é a parte da gente trabalhar sozinho. Quando a gente trabalha sozinho, e você afiliado que está aí do outro lado sabe muito bem como é que é isso, você trabalha sozinho, no seu quarto, muitas das vezes sem o apoio da sua família, parentes, amigos, as pessoas não acreditam naquilo que você está fazendo. Quando você trabalha sozinho, você precisa ter autodisciplina e autoaprendizagem. O que eu quero dizer com isso? Você precisa regrar o seu dia a dia. Você precisa ter uma rotina muito bem estabelecida daquilo que você vai fazer no seu dia a dia. Porque se você não tiver isso, você vai estar batendo cabeça dentro de um cubo, sem saber o que está fazendo. Então você precisa ter uma rotina muito bem desenhada do que você vai fazer. E aqui eu vou trazer um exemplo muito claro. Eu sou um cara que eu preciso dormir pelo menos 7 horas por dia. Pelo menos. Se eu dormir menos que 7 horas, eu não fico bem. Se eu dormir mais, eu fico todo mole também, não fico legal. Eu preciso de 7 horas. Você, quantas horas você precisa dormir para ter esse desempenho bom? 4 horas? 5 horas? 10 horas? Não importa. Encontra quantas horas você consegue dormir para que você fique bem. Algumas pessoas se adaptam muito bem a dormir 3 horas, 4 horas por dia. Não tem problema. Eu tenho que dormir 7. Em alguns momentos, quando eu tenho que dar um pique maior, eu baixo para 6, 5 e meia, mas é um sprint, não é sempre assim. Eu dou um sprint e depois eu volto para as 7 horas comuns. Para mim, eu funciono desse jeito. Dentro disso, quando eu durmo 7 horas por dia, durante todo o meu dia, eu preciso ter minhas atividades muito bem definidas. Então, você, como afiliado, vai definir as suas atividades. Como é que você vai definir isso? Olha, de manhã eu acordo, tomo meu café, tomo meu banho, vou pegar ali 30 minutos de sol. Eu vou lá atrás no quintal, 30 minutinhos de sol. Sento lá, pego um solzinho. Sol é vitamina D. Você, afiliado, você fica dentro de um ambiente fechado, sem luz natural, sem nada. Você precisa de vitamina D para você ficar mais saudável, não ficar gripado, não ficar todo molenga. Você precisa de vitamina D. Então eu vou lá atrás, sento, 30 minutinhos, não precisa mais que isso. Pego meu sol, pronto, já estou pronto, já carreguei minha bateria. Depois, faz a leitura de um livro. Escolhe um livro e lê ele até o final. Entende o que você está precisando melhorar ali. Pega um livro e mata ele, estuda ele. Tira ali 30, 40 minutos do seu tempo e mata ele naquela semana. Depois disso, você vai pegar outro livro. E assim você vai matando. Poxa, mas ler livro é chato, é enjoado, eu não tenho paciência, eu não gosto de ler livro. É simples. Anota a dica que eu vou te dar agora. Pega só, isso vai desbloquear a tua cabeça agora para essa parada de ler livro. Quando você pega um livro de médio porte, pequeno porte, ou até de grande porte, quando você olha para a estrutura do livro, você olha aquele bando de folhas assim, você fala, caraca, mano, tem que ler isso tudo. O que você vai fazer? Você vai determinar a sua leitura por tempo. É isso mesmo, por tempo.
Você vai pegar o livro, vai botar um cronômetro, você não tem o hábito nenhum de ler livro, você vai botar um cronômetro e vai marcar 5 minutos. Você vai marcar 5 minutos e vai começar a ler o livro. Quando tocar o despertador, você marca aonde você parou e para o livro. Não lê mais naquele dia. No outro dia, mais 5 minutos. Continua de onde você parou. E assim você vai gradativamente aumentando o tempo do cronômetro. Posso te dar uma dica? Ao invés, você vai usar 5 minutos na primeira semana. Na segunda semana, você vai usar 10 minutos. Na terceira, 15. E na quarta, 20 minutos. Você vai fazer isso gradativo. Vai chegar o momento em que você vai travar o seu tempo em 45 minutos. Já é o suficiente para você ler alguns livros por mês. Beleza? Então, essa é a primeira coisa. Autodisciplina. Entenda ali o seu horário, pegue ali o seu primeiro momento, se prepare no corpo, leia, estude, depois você faz as suas tarefas do dia. Quais são as minhas tarefas do dia? Ah, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Você não tem um programa no computador? Não tem problema. Não precisa você se preocupar com isso. Pode pegar um caderno e anotar as suas tarefas. Durante muito tempo eu fiz isso. Anotava no caderno, no dia anterior, no dia seguinte eu sentava e falava, essas são as minhas tarefas. Eu ia riscando. Hoje tem coisas no computador que eu consigo fazer isso, tem ferramentas que eu consigo acompanhar. Quando você faz isso, você vai matando as suas tarefas ali dentro do seu dia. Ah, mas eu estou rodando tráfego, eu tenho que ver o criativo, eu tenho que fazer uma copy nova, eu tenho que fazer tal coisa. Anota. Vai anotando e vai fazendo um a um. Só de você fazer isso daqui, você já vai matar boa parte das suas tarefas antes do meio-dia. Antes do meio-dia você já mata bastante coisa. Você ainda pode botar horário para cada tarefa. Vou criar um criativo, separo 1 hora do meu dia para criar o criativo. Desliga o celular, fecha a porta de onde você está. Se tiver muito barulho, coloca um fone de ouvido para não te atrapalhar. Foca naquilo dali. Você vai aumentar a sua produtividade, cara, absurdamente. Foquei, resolvi 1 hora, tocou o despertador, parei, tal, termino, fechei aquela tarefa. Próxima. 15 minutos de descanso. Não adianta você sair de uma para outra. 15 minutinhos de descanso. Vai lá fora, toma uma água, brinca com o cachorro, dá uma volta, volta. Próxima tarefa, pum, pega e resolve. E assim você vai fazendo. Chegou no final do dia, você precisa ter um horário para parar o seu trabalho. É rotina. Você vai parar o seu trabalho. Para aquilo ali. Ah, deu 7, 8 horas da noite? Eu paro. Eu, por exemplo, gosto de chegar nesse horário, tomo um banho, vou jantar, vou comer alguma coisa. Depois eu vou ficar com a minha esposa. Sento, vejo um documentário, a gente vê um filme, vê alguma coisa que tem a ver com o trabalho ou não, e depois a gente descansa. Então, dali 10, 11 horas, já para mim já foi. Já estou indo dormir, tá tudo ok. Tá? Isso normalmente. Ah, eu preciso dar um sprint maior. Aí a coisa muda. Eu entro meia-noite, 1 hora, a coisa muda. Tá? Mas você pode fazer isso naturalmente. Criar uma rotina, né, de autodisciplina e autoaprendizagem. Cara, você hoje tem livros. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar o livro. Tem YouTube, audiobook, tem no Spotify. Busque um momento do autoconhecimento. Busque um momento onde você vai estudar. Beleza? Então, assim, para você poder se desenvolver e prosperar muito como afiliado. Uma outra forma que você também pode fazer é seguir modelos de sucesso. Veja bem, eu não estou dizendo para você copiar o que aquela pessoa faz. Ah, se ele faz isso, eu tenho que fazer isso também. Se ele faz aquilo, eu tenho que fazer aquilo também. Você tem que entender o que ele está fazendo. Pô, o Vinícius está me dizendo que ele dorme 7 horas por dia, eu preciso encontrar quantas horas eu posso dormir para ficar bem. Ele diz que ele estuda. Pô, se ele está estudando tráfego e eu sou melhor no copy, eu vou estudar copy. Se ele gosta de, sei lá, fazer criativos e eu sou melhor de web design, eu vou estudar web design.
modela como essas pessoas trabalham, modela como elas estão ali fazendo o dia a dia delas. Se você é um cara mais workaholic, quer ser mais produtivo, quer entrar mais a fundo, encontre alguém que trabalhe desse jeito e acompanhe aquele ritmo. Agora lembra que passarinho que dorme com morcego acorda de cabeça para baixo. Aquela pessoa tem aquele ritmo de trabalho. Você precisa entender se você também tem. Então isso é muito importante, senão você vai entrar numa estafa mental muito forte, você vai se sentir prejudicado e não capaz de fazer aquilo tudo, enquanto a outra pessoa está acostumada a fazer isso. Durante muito tempo, e algumas vezes nesse período que eu estou no mercado digital, eu já cheguei a ficar 30, 40 horas acordado direto. Não estou pedindo para você fazer a mesma coisa. Eu aguento fazer isso, eu tenho estrutura mental e emocional para fazer isso. Não estou dizendo que você também tem que fazer. Você não é igual a mim. Muita gente dormia com 18, 20 horas, dormia. Eu ficava 30, 36, a gente já chegou a ficar 56 horas acordado direto. Quando eu falo a gente, é eu e minha esposa, a gente estava junto. Então, assim, a gente aguenta fazer isso. Agora, você precisa entender os seus limites, entender até onde você precisa ir. Tá? Então, é modelar ali como que aquela pessoa trabalha, entender como ela faz, usar o exemplo dela, das coisas boas, entender o que serve e o que não serve e trazer para a sua vida. Não é apenas, eu vou fazer igual fulano, ciclano ou igual o Vinícius. Não quero que você faça igual a mim, eu quero que você entenda e faça por você. E aquilo que você está fazendo vai ser o melhor para você. Beleza? Além disso, é importante você colaborar. Olha só, deixa eu explicar uma coisa para você. Quando você colabora com alguém, quando você está ajudando alguém, você está crescendo o mercado. Então, quando você colabora com essa pessoa, ajudando ela, assim como eu estou fazendo com você aqui agora, a gente está batendo um papo e eu estou colaborando com você. Eu estou trazendo a minha vivência, a minha experiência, aquilo que eu já fiz no mercado, estou entregando para você. É tudo que eu sei? Não, eu sei muito mais. E vou continuar sabendo porque eu não paro, eu continuo aprendendo, eu continuo estudando, eu continuo praticando. Então eu vou continuar aprendendo. Só que eu sei que tem gente aí do outro lado que precisa dessa ideia, precisa dessa colaboração. Então eu dou aqui para você a minha colaboração. Ó, eu fiz isso, aconteceu isso, funcionou dessa forma, para mim foi desse jeito, experimenta, testa, vê o que funciona e o que não funciona. E a partir disso, você precisa ter um senso crítico de avaliar o que você está fazendo e entender o que serve e o que não serve. Não é julgar o outro. Eu fiz o que o Vinícius falou e não funcionou. O Vinícius é ruim. O Vinícius é ruim. Para mim, funcionou. Para mim, funcionou muito bem algumas estratégias de tráfego que para outras pessoas não funcionaram, para outros produtos não funcionaram. Quer dizer que eu estou errado? Não, quer dizer que são testes que funcionaram para um, que não funcionaram para outro. Dentro do mercado digital e principalmente dentro da gestão de tráfego, tudo, tudo é teste. Tudo que você faz é teste. Não existe uma fórmula mágica, eu vou apertar esse botão, eu vou fazer nesse público com essa faixa de idade e vai dar certo, eu vou vender muito. É teste. Tudo é teste. Se você tiver um acesso a uma pessoa que trabalha dentro do Facebook, assim como eu tenho, e você senta nessa mesa para conversar com eles, eles mesmos falam, cara, tudo é teste. Você tem que testar. E com base nos testes, você precisa entender as métricas para saber o que está funcionando e o que não está funcionando. Então não existe a fórmula mágica, não existe o segredo. Cara, tudo é teste. Você precisa testar incansavelmente. Eu costumo dizer que o cara que faz gestão de tráfego, a pessoa que está no mercado digital, é como se fosse um alquimista. É como se ele fosse um cientista. Ele precisa ir juntando as coisas e entender o que funciona. Mas para você entender o que funciona, você precisa ter conhecimento de mercado, psicologia, de venda. Você precisa entender todo o ecossistema por trás de uma ferramenta que você aperta botão, basicamente. Para apertar botão, isso é mole. Em 2 palitos aqui eu te ensino e está tudo certo. Agora, você precisa entender o que você está fazendo ali. Você precisa entender como que é o comportamento do seu cliente do outro lado. E aqui eu vou voltar num outro ponto que a gente está falando já nos últimos vídeos, que é a venda pelo WhatsApp.
Ah, eu vou vender no WhatsApp, eu vou pegar o script do produtor e vou arrebentar de vender. Será? Ou você precisa entender a psicologia de venda, entender o comportamento do cliente, entender como é que você se comunica, você precisa entender de linguagem de persuasão, de pergunta aberta, pergunta fechada, você precisa entender isso tudo. Gatilho mental, você precisa, apesar que gatilho mental não existe, né? Mas isso é papo para um outro vídeo. Mas, tipo assim, você precisa entender isso tudo. Neuromarketing, você precisa entender isso tudo para conversar com aquela pessoa. Quando você faz um tráfego orgânico e joga um vídeo no TikTok, no YouTube ou até mesmo no Instagram, você precisa desenhar um vídeo ali que vai conversar com aquela pessoa. Você pode dar sorte de colocar um vídeo, aquele vídeo entregar muito, você vai vender demais e você não sabe nem o que aconteceu. Você não sabe nem o que aconteceu. Vai bater dinheiro na tua conta, cara, o que que eu fiz? E aí sabe o que vai dar, meu amigo? Você vai ficar com a cabeça arrebentada porque você estourou de vender e não sabe o que fazer. É igual a gente trazendo aqui um pouquinho uma brincadeirazinha, quando a gente, homem, é casado e a mulher fala, você tá certo pro homem, e a gente diz que a gente não sabe o que aconteceu nessa fase, porque a gente não sabe o que tá falando. E aí, eu faço o quê? Ela disse que eu tô certo. E aí? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vai vender muito e não vai saber o que está acontecendo. Por que vendeu muito aquele criativo? O que tinha naquele criativo para te fazer vender muito? Qual era a sequência que estava comunicando ali? O que está vindo nos comentários que está dizendo para você o porquê daquela venda? Tudo isso você precisa saber, cara. Tudo isso precisa estar isso tudo está antes de apertar botão. Então, para ter prosperidade, para vender, para poder ganhar dinheiro, para ser próspero no mercado digital, principalmente como afiliado, você precisa ter autodisciplina, você precisa ter uma autoeducação, você precisa estudar, você precisa entender o comportamento do cliente, você precisa modelar outros profissionais, você precisa colaborar. E aqui eu não estou dizendo para você entregar o ouro se você acha que isso vai te prejudicar de alguma forma, porque esse mercado é enorme. E o tanto de ouro que eu já entreguei em live, mentoria, treinamento, em consultoria com empresas, com um monte de coisa, e nego não aplica. Nego não aplica. Eu fiz um monte de mentoria, um monte de consultoria com empresários grandes do mercado. Grandes. Aqueles que aplicaram triplicaram o faturamento. Triplicaram. Ó, faz isso, faz isso, faz isso, nessa ordem, muda aqui, traz aqui, ajusta isso aqui, triplicam o faturamento. Triplicam. Aqueles que não fazem, aqueles que julgam, ficam, não sei o que, tá lá, tá na mesma. Continua ganhando a mesma coisa, continua faturando a mesma coisa. As pessoas com quem eu falo, que entendem que você precisa ter a mente aberta, você precisa testar, você precisa entender da psicologia da coisa, triplicam o faturamento. Aqueles que ficam, eu já tentei algo parecido, não deu certo, não. Pode ficar tranquilo, não vai funcionar. Então você precisa ter a mente aberta, você precisa entender o que está acontecendo e testar. E assim, eu estou falando de produtor, que é um cara que, se você for trazer aqui para o mercado, é um cara que tem uma condição melhor. Você, afiliado, precisa testar também. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ótimo, vai testar no orgânico. Se você não tem dinheiro, você vai testar no orgânico. Vai gastar o seu tempo. E aí, para você gastar o seu tempo, você vai precisar fazer o quê? Criar bons criativos, entender a estrutura de um vídeo. Como que você faz uma estrutura de um vídeo? Se você assiste televisão, para na hora dos comerciais, assiste os comerciais. Você vai ver que tudo tem uma estrutura. Se na TV tem uma estrutura, por que você não pode fazer isso num vídeo do Instagram, ou do Facebook, ou do TikTok, até mesmo do YouTube? Todos eles precisam ter uma estrutura. Então você vai gastar seu tempo. Enquanto isso, você está estudando, você está entendendo o que você vai fazer. Para quando você tiver recurso financeiro para poder fazer o tráfego pago, você vai fazer. E aí você já está mais preparado. E isso tudo vai te ajudar a ter mais mentalidade. Tudo isso que eu estou te falando vai te ajudar a ter mais mentalidade próspera, vai te dar tranquilidade para você agir, porque você sabe o que você está fazendo, você tem uma base daquilo que você está fazendo. Você não está fazendo no escuro. Ah, fulano me deu esse criativo aqui, eu vou jogar e vou ver se vai dar certo. Vou ver se vai dar certo é 50% para dar errado. Fica tranquilo. Se alguém está te dando alguma coisa e você está jogando para ver se vai dar certo, sem saber o que está por trás, sem entender o que está acontecendo, é 50% de chance de erro.
tranquilo. Você já está jogando contra você mesmo. Agora, quando você tem autodisciplina, autoeducação, quando você se educa, né, você estuda, quando você modela as pessoas, quando você entende como é que funciona o mecanismo, você vai ganhando confiança. E isso vai te dar mais segurança na hora de agir. E para você agir com mais segurança, com mais tranquilidade, você vai precisar ter metas possíveis e dentro do seu contexto para você atingir. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que se você é um afiliado que está com pouca grana, está começando e tudo, você vai ter que fazer criativos de forma orgânica, você vai ter que trabalhar com ele de forma orgânica. Quando você começa a trabalhar com ele de forma orgânica, o seu primeiro objetivo é que alguém curta aquele vídeo. Não é a venda, é que alguém curta aquele vídeo. É que alguém comente naquele vídeo, é que alguém compartilhe aquele vídeo. Se um desses três acontecer de forma orgânica, você vai entender que aquele criativo conectou com aquelas pessoas. E isso tem que se repetir. Mais curtidas, mais comentários, mais compartilhamentos. Isso vai mostrar para o algoritmo que aquele criativo está engajando com o público. E aí, meu filho, a probabilidade de você fazer venda é muito maior do que você pegar um criativo qualquer e soltar sem saber o que está fazendo. Dessa forma, você vai ter mais segurança no seu caminho. Você vai prosperar muito mais rápido. Você vai entender o que está acontecendo. Só que você precisa ter base. Primeiro de tudo, não adianta eu chegar aqui e falar, roda esse criativo aí. Ah, eu vou rodar porque o Vinícius me deu. E aí eu vou lá, rodo o criativo, pô, não funcionou. Beleza. De repente naquela faixa de público não funcionou, naquele cluster não funcionou, naquele horário não funcionou. Porque talvez o horário do seu público seja meio-dia e você postou 11 horas da noite, está todo mundo dormindo. Não vai funcionar, é óbvio. Eu sei os horários do meu Instagram, eu sei os horários que eu posso publicar as coisas, eu sei. Você tem que saber que horas que o seu cliente está do outro lado. E não julgar, pô, o Vinícius me deu ali, não funcionou. Então, assim, para a gente começar, você precisa ter essa base para ter prosperidade e faturar muito no mercado digital. E principal de tudo, não adianta só você ter a base e não aplicar. Você precisa aplicar. Você precisa estar aberto ao erro, precisa estar aberto a se perder, precisa estar aberto a não entender o que está acontecendo, para você refletir e entender o que está acontecendo, usar aquilo de ensinamento e ficar mais maduro para as próximas etapas, beleza? Então isso tudo precisa ser muito bem pensado. Além disso tudo que eu falei até agora, quando você for fazer o seu primeiro passo, que é a hora que você vai escolher o seu produto, é a hora que você vai entrar no mercado de afiliado, você precisa se afiliar a um produto que você tenha a capacidade de entender o que você está vendendo. Primeiro, tem que ser um produto de boa qualidade. Não adianta você ficar vendendo farinha ou pó. Não adianta você ficar vendendo essas coisas. Coisa que não funciona, placebo. Não adianta você vender isso. Você tem que entender se aquele produto realmente funciona, se aquilo faz sentido. Outro, você precisa ter uma certa intimidade para falar daquele produto. Eu vou dar um exemplo meu. Eu, por exemplo, não tenho muita facilidade para falar sobre cílios. Eu não entendo muito bem sobre isso. Eu não tenho essa facilidade. Então eu vou me afiliar num produto de cílios porque o fulano me disse que está vendendo muito? Não! Se eu tenho facilidade para falar de carro, tecnologia, internet, eu vou me afiliar a esses produtos. Por quê? Eu conheço a dor do cliente que está do outro lado. Quando eu for fazer uma venda no X1, eu vou chamar o cara vai dizer, eu vou falar, não, mas esse produto aqui resolve esse problema e eu sei que você tem esse problema por causa disso, 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 disso e disso. Você vai virar um consultor daquela pessoa. O cara vai ter total confiança em você porque ele vai ver que do outro lado do WhatsApp existe alguém que entende daquilo que está sendo vendido e não só empurrando um produto para ele. Ah, mas o produto não é tão famoso e tal. Cara, tem 220 milhões de pessoas no Brasil. São 20 milhões de pessoas ativas na internet comprando com frequência. Cara, não é possível que você não consiga atingir 1% desse público. 0,5%. 0,1% desse público. Se o seu produto atinge 0,5% de 20 milhões de pessoas, pensa só o quanto você pode ganhar. Em 0,5%.
Então, é escolher um produto que faça sentido, não seja um placebo, e que você tenha condições, afinidade, você tenha afinidade para falar daquele produto. Isso vai potencializar suas vendas de um jeito que você não tem ideia. Isso vai mudar o jogo para você. Quando você faz isso, você fala, pô, mas tá todo mundo vendendo colágeno. Você nem sabe o que é colágeno. Às vezes você não sabe nem que tem um hidrolisado e tem um não sei o que. Você não sabe. Você não sabe nem o que é isso, o que faz. Você vai vender porque vai deixar a pele bonita. Por que a pele vai ficar bonita? Por que você está vendendo para aquela pessoa? Agora, se você entende, você pode dizer para ela, você pode começar o seu bate-papo com ela dizendo assim: chegou o fim do filtro do seu celular. Você não precisa mais usar filtro. Por quê? Eu sei que o colágeno hidrolisado vai deixar a sua pele lisa e você que está do outro lado usa o filtro porque você tem vergonha da sua pele. E você quer uma pele mais bonita, uma pele mais brilhante, uma pele mais lisa. E aí você usa o filtro do seu telefone para tirar foto. Pronto, peguei na dor da pessoa. Entende a diferença de você falar com a dor da pessoa e simplesmente empurrar um produto nela? Essa é a diferença. Então faça isso na hora que você for escolher o seu produto. Beleza? Bom, galera, esse aqui foi um vídeo bem rapidinho para a gente trocar uma ideia. O Café com Afiliado é assim, a gente troca uma ideia, eu trago aqui alguns pontos para que você reflita do seu lado aí e a gente possa crescer cada vez mais faturando no mercado digital. Beleza? Um forte abraço para você, bom final de semana. Segunda-feira a gente está de volta e vem aí o treinamento que vai desbloquear a sua forma de vender na internet. Aguarda que o lançamento é dia 15 de janeiro. Fique esperto aí, hein?